Glórias a Deus. Já o conhecia de ouvir falar, né? Mas hoje meus olhos estão contemplando. Glória a Deus, nós já tivemos um bate-papo ali, se prontificou a estar nos ajudando, né? Então louva a Deus, porque essas são as conexões que o Senhor faz. Homens daqui e dali, e o Senhor vai acrescentando os nossos relacionamentos, tudo em prol do reino dele. Mais uma vez eu te peço, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor Eduardo. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Sabemos que, mais uma vez, o teu Espírito Santo falará através da vida dele conosco. Obrigado, Senhor, usa a vida dele, derrama sobre nós aquilo que o Senhor já falou, o seu coração, e aquilo que o Senhor já preparou. Que nossas mentes e o nosso coração esteja aberto para receber essa porção. Sabemos que tem muito mais, o Senhor tem muito mais a derramar ainda nesta noite. E nós recebemos tudo que o Senhor preparou para nós. Usa a vida do teu filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Paz, meus irmãos. Eu não sabia que eu ia chegar aqui e ia encontrar a Amanda Ferrari na adoração aqui. Não é não, pastora? Eu vi assim, um pouco de Amanda Ferrari, um pouco de Cassiane. Mas antes da pastora começar a liberar essas palavras, o Espírito Santo já estava falando para mim que você estava falando para você. Porque o Senhor me mostra que nem todos entendem a unção que você carrega. E nem todos entendem a função profética que está aí dentro do teu coração. E muitas vezes você foi julgada, mal compreendida e às vezes deixada sozinha. Por causa de uma diferença das suas ações. Você é diferente. Mas o Espírito Santo manda te dizer que você pode guardar essa essência porque é dele. E Ele vai te usar na essência, e é desejo dEle te movimentar para poder tocar muitas pessoas e tirar elas de grilhões denominacionais, grilhões religiosos, altares sendo quebrados, altares que colocam homens e não o próprio Deus, e você vai ser usada para isso. Então, não tema, não pare, continue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer o presidente desse conselho, pastor Ataíde, por esse convite. Também o pastor Moisés. A gente se viu uma vez só, um pouco mais de 2 anos, lá na sede. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa, pela igreja, a família da fé. Tanto eu quanto minha esposa, nós temos um carinho muito grande pelo Josse, pastor Josse, pela Beta, né, amor? São amigos, né? E também o pastor Josse tocou a minha vida em vários momentos pontuais do meu chamado. Deus usou ele para me dar palavras específicas. Então, toda a família Fonseca eu tenho um carinho muito grande, mas o Josse é muito especial para nós. Ele é mesmo um apóstolo em Campinas. Eu tenho pegado o pé dele, para ele poder entrar nessa função do chamado dele. Então, não é falta de pegar no pé. O pastor Larry Tyrus fala a mesma coisa para ele. Nós conhecemos também, são mentores ali na vida do Josse e da Beta. Nós honramos bastante eles também. Eu queria, antes de eu começar a falar alguma coisa aqui, chamar minha esposa, honrar a vida dela. Vem cá, amor. O motivo do meu ministério, o sustento, primeiro é o meu Jesus e segundo é minha esposa. Se não fosse minha esposa, eu não faria o que eu faço hoje. Amém, glória a Deus. Uma honra estar aqui, e já há alguns anos que eu coordeno o Café de Pastoras em Campinas, acho que esse ano faz 9 anos, ou fez 9 anos e faz 10. Mas se tem pastoras aqui, o café começou como Café de Campinas,
E hoje é café de Campinas e região, porque tem muitas igrejas, falei, unidas na terra para uma eternidade no céu. E esse é o propósito do Pai, né, para nós, é isso que Ele quer. No céu reina a unidade do povo de Deus. Então, aqui a mesma coisa eu digo para vocês, né, coisa linda, unidos na terra para uma eternidade no céu. Então, depois, pastora, se vocês não fazem parte, vem falar comigo, né, deixa ali seu contato para eu colocar no nosso grupo de WhatsApp. E quero deixar uma palavra para todos, que nesse tempo Deus tem incomodado tanto meu coração, de que é tempo de nós estarmos realmente tomando posse da autoridade que Ele nos deu. Jesus habita em você. Ele te fez a autoridade espiritual. E você precisa, sim, rugir o leão. Sabe, Deus tem me incomodado de que não é tempo de lideranças tímidas. Não mais. É tempo de lideranças que rugem o leão. Qual é o tamanho do rugido que o leão que está em você pode dar? Avance. Entenda que o reino das trevas, ele é dissipado quando chega a luz. E a luz que está em você é muito além do que você possa imaginar. Não seja tímido. Não mais. Quero deixar essa palavra para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Obrigada. Aleluia. Eu não posso deixar de honrar aqui a memória do pastor Wagner Long. Essa pessoa tão especial. Foi um amigo para mim, pegava no pé dele de tempo em tempo. Eu incomodava ele com ideias ousadas, não sei se ele já te contou isso. E foi ele quem me fez o convite para estar aqui nessa noite. Esse ano eu tenho ministrado em vários cafés de pastores, no norte, no sul, aqui no sudeste, Paraná, em vários cafés de pastores. O Senhor tem me levado para poder ministrar. Estive agora há pouco tempo ministrando aqui em Sumaré, conselho de pastores ali de Sumaré. E quando o pastor Wagner me chamou, eu falei, puxa, vai ser um prazer estar com vocês, pastor. Prazer te ver de novo, a gente precisa matar a saudade e contar as novidades. E eu estava em missão semana passada, junto com a família e alguns irmãos que nós levantamos no time. Nós estávamos fazendo um trabalho missionário nos ribeirinhos do Amazonas, descobrindo um novo Brasil. O Senhor já me levou para vários países da África, Europa, o sul do Brasil, o Uruguai, mas eu não vi nada do que eu vi na Amazonas, gente. Nós temos um outro país dentro do Brasil. E eu estava no meio do mato, sem recepção de celular. De repente, num belo dia, aparece uma notificação com o rostinho, que eu sabia que era do pastor Wagner, mas estava embaçado. Eu falei, o que será que é isso? Depois de um dia, aí eu acho que baixou a foto, que eu vi, liguei para o pastor Faria, falei, pastor, o que houve? Como assim? Como assim? Sabe, irmãos, eu acho que é muito proposital e é muito pontual eu estar aqui nessa noite, porque nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. E eu quero dizer para vocês que eu sou o menor daqui dessa casa. Eu sou o menor entre vocês. Eu não vim aqui para poder pregar teologia. Poderia. Mas eu vim aqui para entregar alguma coisa simples do coração do Pai. E pelo privilégio que Deus nos deu, estou aqui com um pai espiritual de tantos homens e mulheres de Deus. Ele tem visitado tantas nações, levando palavra, conserto, avivamento. E calhou dele estar na minha casa e hoje eu trouxe ele para cá para compartilhar uma segunda parte. Então eu vou ministrar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração e eu vou honrar ele para ele ministrar o resto. E depois, se os irmãos permitirem, nós queremos orar por vocês. Eu creio que o Espírito Santo vai se mover com palavras de conhecimento, se mover com unção, cura, milagres. Eu acredito nisso. Eu não tenho como crer em alguma coisa diferente. A palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 3, fala quando Jesus ele chama os discípulos para o destino deles. Jesus foi um homem ousado porque ele não vivia nessa atmosfera, nessa dimensão que a gente vive hoje.
Jesus, ele nunca passou o que a gente passou em matéria de criação. Ele sempre existiu, sempre vai existir. E ele fazia parte de uma dimensão eterna onde não havia meio, não havia fim, não havia começo, diferente do nosso entendimento. E quando Jesus vem para essa terra, Jesus ele vem estabelecendo alguns princípios do céu exatamente quando a gente vê ele orando, ensinando aquela oração tão famosa para o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus ele vem trazendo a realidade do céu para a terra em todo o caminhar dele. Em todo o ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus estabelecendo princípios do céu e não da terra. E por conta disso ele foi julgado, ele foi mal compreendido, Jesus ele foi perseguido, Jesus ele sofreu as penas que ele sofreu, morreu na cruz. E eu vou mais adiante dizer que Jesus ele não foi morto, ele se entregou. Ninguém tem poder e autoridade para matar o Cristo, ele se entregou. Ele se permitiu, nós não podemos fazer nada que ele não permita. Jesus ele veio quebrando conceitos, paradigmas, ele veio nos preparando para a grande e última colheita antes da vinda dele. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Eu nunca vi, meus irmãos, tanto rebuliço no meio do reino de Deus como eu tenho visto. O Senhor tem me levado, o ano passado, em dezembro, eu estive pisando em 2 nações da África para fazer um trabalho missionário com viúvas da tribo Maasai. O que eu vi nas igrejas africanas é o que eu tenho visto nas igrejas brasileiras. A primeira coisa que eu vi é um medo, um temor de viver em liberdade, por conta de toda essa pandemia que nós temos vivido, e graças a Deus nós estamos chegando ao final, e eu creio que já era isso. Mas o que eu vi na África, o que eu tenho visto aqui no Brasil ao longo desses quase 2 anos, é uma igreja oprimida por um conceito e pela falta de conhecimento do Jesus que ela serve. Eu não sei qual que é a tua denominação, mas quando a gente estuda o histórico de cada uma, pode ser da mais tradicional, a mais fundamentalista, a mais pentecostal, todas tiveram o início de um histórico sobrenatural. Todas foram fundadas ou iniciadas por líderes que tiveram um encontro sobrenatural com Cristo. Não foi um encontro apenas de um compartilhar de uma palavra, mas foi um encontro sobrenatural. Amados, nós estamos esquecendo de quem nós servimos. A gente tem esquecido do Deus sobrenatural que nós servimos. Eu tenho pisado em igrejas onde as pessoas têm andado temerosas até de ir para a igreja. E eu fico me perguntando, em todo lugar que eu vou, eu falo a mesma coisa. Me responda, igreja do Senhor. Se nós vamos ser limitados de acordo com a ameaça que ela é real, mas ela tem um nome que é Covid, o que vai ser da igreja quando a ameaça real for um anticristo se levantando e matando aqueles que professam o nome de Jesus? Porque não está longe da gente ver isso. Acontece que quando a gente vai na palavra, entenda uma coisa, é isso que eu quero falar, é quebrar conceito. Nós como líderes, pastores, nós estamos nessa terra não para poder entrar no socialmente aceitável, a gente está aqui para quebrar paradigma, a gente está aqui para não ser aceito por essa sociedade, a gente está aqui para realmente confrontar o que o povo aí fora acredita, e daí? Quando é que foi que Jesus ele funcionou, ele agiu de acordo com que os governos, as autoridades, a sociedade dizia para ele, não faça isso, Jesus. Jesus ele ia colher coisas no sábado para comer. Jesus ele curava num dia onde os judeus diziam, não, é impossível, não pode. Jesus não estava nem aí para o que o povo dizia, Jesus estava aí para o que o Pai mandava ele fazer. E nós estamos vivendo hoje num tempo que eu mal sei se é o que o meu pastor, quando eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, dizia no púlpito, que vai haver uma separação entre o joio e o trigo. Eu não sei se é esse momento que nós estamos vivendo, porque eu nunca vi na minha vida uma igreja tão acovardada quanto a igreja nesses últimos dias. Não, cuidado, é perigoso, cuidado, não faça isso. Queridos, enquanto nós estamos nos limitando para um medo que está sendo gerado aí fora, existe um mesmo povo
que ama o mesmo Jesus que nós amamos, morrendo, queimados, fuzilados, torturados na China, e eles não deixam de buscar esse Jesus, mesmo diante da ameaça da morte, que não é um vírus, mas é um governo. E aí? O que é que te trava? Que cautela é essa? Nós não somos chamados para um conforto, nós não somos chamados para uma zona de segurança. Nossa segurança é Jesus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o castelo forte, Ele é a rocha onde nós construímos. Igreja, acorda! Nós somos aqueles revolucionários, nós não somos chamados para sermos aqueles que vão organizar a sociedade. Não! Sabe como é que os discípulos de Cristo, chamados apóstolos aqui em Marcos, como é que eles eram reconhecidos? Eles chegavam num lugar e diziam: eis que chegaram aqueles que têm virado o mundo de ponta cabeça. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu acredito que a palavra de Efésios capítulo 4, ela vai ser estabelecida completamente nesses últimos dias que a gente está vivendo. É isso que eu quero compartilhar. Eu acredito que o útero de Maria não foi um útero apenas que gerou o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Filho do amor, da promessa, o próprio Jesus, mas foi um útero apostólico e profético, e eu vou te explicar por quê. Primeira vez que foi falado e que veio a ideia do nome apostólico, e eu vou chegar, fique tranquilo que eu não estou aqui para ministrar doutrina, nem titularidade, estou aqui para ministrar unção. Um grande orador grego, que era gago, e a gagueira não parou ele de batalhar para ser o melhor orador, um dos melhores oradores da Grécia. E o nome desse cara é Demóstenes. Ele viveu cerca de 380, 300 e pouquinho antes de Cristo. Ele criou o termo apóstolo. Eu vou te explicar, olha que poder, porque quem chama os discípulos de apóstolos foi o próprio Jesus. E todos nós hoje somos discípulos de Cristo. Quando ele criou essa ideia de apóstolo, era para expressar navios que eram enviados para novos territórios, navios enviados de Roma para novos territórios a serem conquistados. Então, dentro desse navio tinham governantes, tinham costureiros, tinham padeiros, confeiteiros. Dentro desses navios tinham pessoas de todo o grau da sociedade, professores, médicos. E quando eles chegavam no terreno que foi conquistado, escute, quando esses navios apostólicos chegavam num terreno que foi conquistado por Roma, então cada uma dessas figuras importantes na sociedade, eles estabeleciam a mesma cultura da nação que foi enviada. Eles começavam a criar a mesma cultura que havia em Roma, ou seja, era como se houvesse ali o estabelecimento de uma pequena Roma. Depois que isso acontecia, os navios saíam dali, eram enviados para outro território para poder estabelecer a mesma cultura da nação que havia enviado a eles. O apostólico é aquele que implanta a mesma cultura pela qual ele foi enviado. A segunda expressão do nome apostólico historicamente, ela quer dizer passaporte. Naquela época, cerca de 300 a 200 anos antes de Cristo, para que uma família pudesse ser liberada a sair de Roma e receber os mesmos direitos e autoridade em uma outra nação que era governada por Roma, ela tinha que carregar um tipo de um passaporte, era uma permissão de viagem e uma permissão para desenvolver negócio naquele lugar. Esse passaporte se chamava apostólico. Era uma autoridade que essas figuras que eram ligados à nação de Roma recebiam para poder exercer a mesma autoridade aonde eles estavam indo, ou seja, eles eram embaixadores enviados com a mesma autoridade da nação que eles estavam saindo. Por muitos anos eu cresci numa igreja histórica. Eu não sei quantos de vocês, essa aqui é uma cidade de igrejas históricas. Batista, qual a outra denominação? A presbiteriana, vieram com os letos, né? O que mais?
luterana. Tem luterana aqui também? A luterana é mais do sul também, dos alemães, né? Mas eu cresci dentro de uma igreja tradicional onde funcionava a escola dominical. Quem aqui lembra da escola dominical? São poucas igrejas hoje que fazem na escola dominical, mas, meu Deus, o que eu aprendi na escola dominical? Tem coisas que eu prego hoje que eu aprendi na escola dominical quando eu era adolescente. Mas a gente começa a entender o desenvolver de Deus através desses dons de Cristo que foram liberados, porque lá em Efésios capítulo 4 diz que Jesus ele sobe aos céus e ele libera sobre os filhos dons. Efésios capítulo 4. Então alguns são pastores e por muitos anos a igreja desenvolveu uma visão pastoral. Por muitos anos a igreja cuidou muito bem. Eu tinha um pastor, esse papel aqui é para mim? Se não fosse, eu ia usar do mesmo jeito. Um pastor bem velhinho chegou para mim assim, tremendo, falou: filho, hoje é difícil para os pastores mais jovens ter paz no ministério, porque tudo é multidão, tudo é ganhar muitas vidas. E na minha época a gente tinha uma igreja lá de 30 pessoas, se a igreja pagasse o templo e pagasse o salário do pastor, a gente estava feliz. As igrejas pastorais, elas são agregadoras, né? Aquelas que agregam, vamos cuidar, vamos ficar a gente aqui, vamos cuidar da gente, vamos se abraçar. E por muitos anos isso aconteceu, até que a igreja começou a passar numa modalidade de ensino. Foram estabelecidas as escolas dominicais, os seminários, eles romperam. Desde 1500 a gente vê grandes seminários começando a nascer na Europa, nos Estados Unidos e então em outras nações. O dom pastoral, dom de Cristo, foi estabelecido e começou a ser exaltado. O dom do mestre, através de escolas dominicais e seminários, começou a ser exaltado. E logo depois a gente vê, principalmente no século retrasado e o século passado, o levante do dom evangelístico. Quantos de vocês nunca ouviram falar no grande evangelista Billy Graham? Esse homem chegava nas nações, era como se rolasse tapete vermelho para ele poder entrar. Ele era recebido com honrarias de governantes, de líderes, de reis, de presidentes. Esse era o pequeno grande Billy Graham. Eu tive a oportunidade de estar na última cruzada do Billy Graham no estádio do Dallas Cowboys, em Dallas, no Texas. Isso foi em 2002. A última cruzada do Billy Graham. Eu lembro dele, a esposa já havia falecido, ele sentado numa cadeira de roda, porque ele não podia mais pregar de pé, estava cansado, velhinho. E naquele lugar, ele ministra uma palavra tão simples. Ele fala de Jesus como noivo, da igreja como noivo, e de repente ele começa a contar como foi que ele conheceu a esposa, como foi que ele pediu a mão da esposa em casamento, como foi que ela aceitou, e ele contava os detalhes. De repente aquele homem velhinho já, aquele homem que ganhou milhões e milhões de vidas para Jesus, sentado numa cadeira de roda, ele faz a seguinte pergunta: quantos aqui gostariam de aceitar o pedido de casamento de Jesus para você? Aquela multidão nas arquibancadas descendo, e eu olhando aquilo tudo, me sentindo humilhado. Falei: Jesus, a gente tem que fazer tanta peripécia para o povo chegar no ponto: ok, eu quero Jesus. Esse homem não falou nem de inferno, falou de um casamento, o relacionamento dele da esposa. De repente aquela multidão de pessoas descendo, entregando genuinamente o coração para Jesus. Nós temos grandes evangelistas no século passado, Reinhard Bonk, esses grandes evangelistas já foram. Boris Cerulo, na África teve grandes evangelistas na nossa nação brasileira, pessoas que ganhavam multidões, com uma palavra tão simples, não havia nem teologia, né? Não tinha nem ponto a pregação. Aqueles homens, de uma forma tão singela, dom evangelístico. O pastoral, o mestre, o evangelístico. Mas o Senhor fala aqui, através do apóstolo Paulo, sobre dons de Cristo, e logo depois a gente vai ver o dom apostólico e o profético. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito no avanço de uma igreja sem o fluir perfeitamente dos 5 dons. Nós vamos precisar estar munidos desses 5 dons nos últimos dias para poder enfrentar tudo que a igreja vai precisar enfrentar.
O dom profético ele não vem para poder revelar o pecado do irmão, como muitos anos e em muitos lugares isso foi mal interpretado. O profeta ele não está ali para poder destruir a igreja, mas quando nós encontramos, nós lemos aqui Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro, dons de edificação do corpo de Cristo. Profetas que trazem palavras frescas do céu para poder apoiar os pastores locais e encorajar. Uma unção profética onde as pessoas elas não são edificadas apenas pela palavra do pastor, porque você que é pastor é de convir que nem todo mundo vai ser tocado pela tua pregação. Mas às vezes alguém sentado lá da pessoa que está sentada é movida pelo Espírito Santo, um sorriso, um abraço, uma palavra, uma movimentação profética do Espírito Santo, ela foi equipada, edificada, curada dentro da casa do Senhor. As igrejas precisam começar a encorajar isso. Nós precisamos se abrir para tudo aquilo que o Senhor nos entregou, não só metade. O medo é o principal motivo que as igrejas não têm fluído e rompido. Queridos, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Como eu disse, eu tenho ido em tantos lugares, eu nunca vi tanta igreja nova sendo aberta durante a pandemia. Estive agora ministrando em Manaus, numa igreja de um casal que nós estamos acompanhando. Acabaram de abrir a igreja fazem 10 meses, a igreja tem mais de 200 pessoas. No meio da pandemia. Aqui em Morungaba, um outro casal de pastores que nós acompanhamos, abriram a igreja no meio da pandemia, não faz nem 2 anos, com tanta dificuldade, com a igreja sem poder abrir. A igreja está fluindo, crescendo, estão construindo as coisas. Queridos, o que eu tenho visto é, aqueles que caminham por medo estão rompendo, aqueles que caminham por cautela estão travados. Sim, é uma mensagem para mexer com a gente. Nós não somos chamados para ser cautelosos no Senhor. Desculpa aí, todos os discípulos de Cristo, a não ser João, talvez um outro, mas todos tiveram mortes trágicas e eles não foram cautelosos em obedecer à vontade do Pai. Quando eu penso nessa realidade que o Senhor nos chama, eu penso no útero de Maria, porque se Jesus ele carregou esses 5 ministérios e depois ele entregou aos homens, como diz lá em Efésios capítulo 4, através do apóstolo Paulo, eu vou lá para Lucas, no capítulo 1, e eu começo a entender algumas coisas que são importantes para você entender. Lá em Lucas, no capítulo 1, 26, diz, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. O que é que quer dizer agraciada? Alguém que recebe de graça. É por merecimento? Maria foi a melhor de todas as mulheres? Não, ela foi agraciada. Isso é para você entender que o Senhor não te escolhe porque você merece. Mas é pela graça dele sobre tua vida. O Senhor está com você, disse aqui o anjo. Maria ela ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha... O quê? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Como é que Deus pode te usar com tanto limite que você tem? Como é que você pode simplesmente carregar o nome de pastor? E aqui é um café de comunhão pastoral, mas você não vai encontrar no Novo Testamento pessoas chamadas de pastores. Você não encontra no Novo Testamento, porém nós pastoreamos. Você vai encontrar como é que se desenvolve a função. E ainda assim, nós carregamos o título de pastores sem merecer. Vocês sabem do que eu estou falando. Você sabe que você não merece. O anjo então responde para ela, o Espírito Santo virá sobre
você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso é poderoso. Porque o que a gente está vendo aqui é praticamente o que o Espírito Santo fez com os profetas no Velho Testamento, o que o Espírito Santo fez com, por exemplo, Sansão, como se o Espírito Santo se apossasse de Sansão, e Sansão fazia coisas absurdas, sobrenaturais. Aqui está o anjo dizendo para Maria: Maria, você vai viver uma coisa sobrenatural, porque o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Não houve uma relação sexual, não houve alguma coisa de um ser extraterrestre com uma terrena Maria, não. Foi algo sobrenatural. Não se explica com o nosso conceito de cabeça. A gente não consegue explicar. Sabe, quando eu leio essa passagem, eu entendo uma coisa, meus irmãos, o como é importante que a gente possa estar buscando experiências com esse Espírito Santo. Porque o presenciar, ele é mais profundo do que o explicar. Maria não conseguia explicar nada. Maria não tinha como explicar o que aconteceu com ela. Imagina ela falando com José, imagina o papo de homem com mulher, e os dois não estavam nem casados. Já é difícil depois do casamento. Não é não? Qualquer coisinha você vai explicar, meu Deus do céu, tem que ter aquele feeling, como é que eu vou explicar? Maria não estava nem casada com José. Imagina que bomba é essa que Maria foi abraçar, grávida, sem ter relação sexual, dentro de uma cultura que isso era uma maldição praticamente. E ela ainda tinha que explicar para José, linhagem de Davi, que ela estava grávida do Espírito Santo. Não tente explicar as coisas que o Espírito Santo quer fazer através de você. Sabe aquelas loucuras que Deus tem te impulsionado a viver? Não seja travado. Foi aquilo que minha esposa falou aqui. É o tempo da gente romper, não ser mais travado, meus irmãos. Para de ficar preocupado. O que vão pensar? O que vão falar? Como é que vai ser? Deus é um Deus ilimitado, e todas as coisas que nós vemos na Bíblia são inexplicáveis, a começar da tua salvação. Não tem explicação, a gente quer explicar. Ei, eu fiz seminário por quase 8 anos. Eu sei exatamente quais são os fatores teológicos, como é que a gente pode tentar explicar e querer explicar as coisas. Mentira, não consegue. Não consegue, você não explica nada. Vai explicar que tinha no guspe de Jesus para passar o barro no olho do cego. Porque a gente não podia fazer disso uma doutrina? A gente não tem que fazer o que Jesus fez? A gente podia fazer uma doutrina? Não fazemos, eu não faço, eu não sou doido de fazer um negócio desse. Mas Jesus foi doido. E Jesus foi o cara das loucuras inexplicáveis. Se você é chamado para poder viver como um pequeno Cristo, que é esse que é o nome cristão significa, você é chamado para viver uma vida louca diante dele. Para de ficar tentando explicar. Vou falar uma coisa para vocês, pastores. Eu e minha esposa, o Senhor tem nos dado o privilégio de pastorear a coração de pastores. A maioria das crises que nós vemos dentro de pastores são o que o povo da outra igreja vai achar que está acontecendo dentro da minha igreja. Deus não quer nem saber disso. Sabe qual que é a maior preocupação do Senhor? É o que os perdidos vão pensar do Jesus que você está apresentando, porque o teu alvo são os perdidos, não é o povo das outras igrejas. O teu alvo são aqueles que precisam de Jesus, porque quando eles vêm, eles não querem saber se o que você está fazendo é louco demais, eles só querem o Jesus que você está apresentando. A igreja tem perdido tempo com essas coisas, essas ladainhas, essas mazelas. A igreja está perdendo tempo com essas doutrinas, enquanto Deus está dizendo: abra os olhos, o campo já está pronto, são muitos, só que os trabalhadores são poucos. Maria começa a gerar no ventre dela alguma coisa que a gente não para pensar, isso não ensina nas aulas de final de ano, quando chega perto do Natal. Maria, eu tenho um monte de ponto ali, eu não vou falar nem metade deles. Eu quero meio que fazer um desfecho aqui, chamar meu amigo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fluir tremendamente aqui. Maria, por 9 meses, ela gerou o primeiro apóstolo da história da humanidade. Maria, dentro do ventre dela, gerou o maior profeta de todos. Maria, dentro do ventre dela, ela estava gerando o maior rabi, o maior mestre. Ela estava gerando o maior evangelista da história. Ela estava gerando ali o maior pastor, o sumo sacerdote, o maior, o pastor sobre todos os pastores, dentro do ventre.
Um ventre profético, apostólico, evangelístico, mestral e pastoral. 9 meses. O que passa na cabeça de uma mãe durante 9 meses? O que passa pensando no que está sendo gerado ali dentro do útero de Maria? Ei, é uma coisa além da explicação. Maria era a criatura gerando o Criador. Maria era a limitada gerando o ilimitado em pessoa. Maria era um grãozinho de areia na terra, gerando aquele que é muito maior do que todo o universo. Maria era a pecadora, gerando aquele que não tinha pecado, mas tiraria o pecado do mundo. Para que a gente possa entrar nessa nova atmosfera que o Senhor tem nos chamado nesses últimos dias, porque eu acredito que nós estamos sendo preparados para os últimos dias. Nós precisamos começar a gerar. Sabe? Eu vou um pouquinho mais fundo com você. Quando nós entregamos nosso coração para Jesus, eu espero que todos aqui já tenham entregado o coração para Jesus. Não é impossível. Vou fazer o apelo depois. O duro sabe o que quer que se fizer, eu também vou de novo. Não é não, pastor? A gente aceita Jesus e a gente recebe promessas que foram entregues por esse Deus Altíssimo para todo aquele que reconhecesse o Filho. E aí, quando nós vamos para aquela experiência, primeiro Jesus ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que é para os discípulos não saírem de Jerusalém, até que descer sobre eles virtude, ou seja, poder, autoridade, para eles serem testemunhas do mundo afora. E aí quando a gente chega em Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele desce na sala superior, lá no cenáculo, a gente fica pensando, meu Deus, ali aconteceu o Pentecostes. Não. Falando com o Pai, Deus falou para mim, não, o Pentecostes não começou ali. O Pentecostes começou no ventre de Maria. Porque quando Maria recebe o Espírito Santo sobre ela, ela materializa alguma coisa que só era real no mundo espiritual. E ela traz para a terra a verdade da vontade do Pai. E quando, em Atos, no capítulo 2, então os discípulos recebem o Espírito Santo, eles começam a materializar as verdades na terra dos moveres que já eram realidade no céu. Maria já estava nessa vibe. Maria já estava carregando o Espírito Santo dentro dela em pessoa. Maria já havia recebido essa unção sobre ela. Maria estava grávida, gerando alguma coisa que iria explodir no mundo inteiro. Amados, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a gerar no nosso ventre espiritual, homem ou mulher, o ventre aonde flui, é aquela fonte que Jesus fala para aquela samaritana, aquele que bebe da minha água, vai ser como fonte que jorra e nunca mais acaba. Amados, existe um ventre que nós estamos gerando, tudo aquilo que Jesus tem para nós para viver, e esse ventre sendo gerado é aquele que vai dar a luz para alguma coisa que vai materializar, que é chamado destino profético, aquilo que Deus tem especificamente para você, porque todos nós somos diferentes, a cor do cabelo é diferente, a digital é diferente, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente sonha, o jeito que a gente canta e dança, seja o que for, é tudo diferente, mas juntos, João capítulo 17, juntos, o Senhor nos diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que eu contigo somos um. E quando existe unidade, é aquele mesmo princípio que a gente vê lá na Torre de Babel. O povo começa a construir, os anjos chegam diante do Senhor e falam, e agora, Deus? Eis que a humanidade tem um só pensamento, ninguém poderá contê-los. Quando nós somos um, ninguém pode nos conter.
Come up here, Brian. Feche teus olhos só por um instante. Tem mais. Se você não está cansado, tem mais. Pai, em nome de Jesus, revela os destinos aqui, ó Pai, destinos que foram separados por Ti, Pai. Quebra paradigmas. Eu creio que o Senhor está falando alguma coisa que está trazendo luz para conceito de alguns que agiam com tanto preconceito. Eu preciso dizer para você, o problema não é a culpa não é sua. A culpa é do ser humano que quer taxar de patente em tudo aquilo que Deus faz quando Ele se promove. Mas aqui Deus está falando muito mais do que cobertura, Ele está falando de ponte. Nós somos chamados nós não somos chamados para ser cobertura, nós somos chamados para ser ponte, nós somos chamados para ser o chão, aquele que os próximos vão passar para poder alcançar o destino deles. Nós somos chamados para poder, junto com Jesus, sermos rocha para poder construir e ajudar os outros a construírem para o destino e o chamado deles. O Senhor está nos chamando para poder viver a completude da promessa, quando Ele entrega a nós dons sobrenaturais para a edificação da noiva que não é nossa. A igreja não é nossa, as ovelhas não são nossas. Para com isso, para de se morder, para, quando vai embora, fica tranquilo, porque você é ovelha tanto quanto essa pessoa que está indo, e ela não é tua, ela é de Cristo. Então se preocupe em cuidar daqueles que Jesus tem trazido para você. Quando nós entendemos qual é o nosso dom, o nosso chamado específico, quando o Senhor começa a trazer clareza diante do nosso destino profético, aí, meus irmãos, tudo fica mais leve. Pai, eu oro em nome de Jesus por essa leveza espiritual. O Senhor nos chamou para a gente carregar um peso. O Senhor disse, traz para mim todo o peso. O Senhor não nos chamou para a gente poder assumir o teu papel, mas para te representar. O Senhor não nos chamou para que a gente seja o Salvador, mas para apontar o Salvador. Pai, em nome de Jesus, toque esses corações, cura o que precisa ser curado, fecha as brechas, libera o que o Senhor tem para liberar essa noite, Pai, em nome